paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 34, versículos 1 até o versículo 11, que nos diz assim: Respondeu mais Eliú e disse: Ouve, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova as comidas. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha boca, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveitam ao homem comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Queridos, chegamos ao capítulo 34 e aqui nós vemos a continuidade da expressão de Eliú. Ele agora prossegue na sua explanação, e aqui, mais claramente, ele vai declarar, assim como os amigos de Jó, que Jó está recebendo com o seu sofrimento o resultado da sua ação, ou seja, ele está sendo punido por aquilo que ele praticara. É interessante nós termos um entendimento claro acerca do sofrimento, porque é verdade que todo aquele que pratica a iniquidade, todo aquele que vive uma vida desagradável diante de Deus, ele vai padecer, ele vai sofrer. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Aí, você que está me acompanhando pode pensar assim: não, mas eu conheço uma pessoa que ela é muito ímpia, ela faz só coisa errada e ela vive uma vida tranquila e sossegada. Eu quero declarar para você que, ainda que pareça que ela vive uma vida assim, você pode ter certeza que essa pessoa não tem paz no seu coração. Essa pessoa não vive em paz, porque a verdadeira paz, ela só existe em uma vida de comunhão com Deus. Só Deus tem a capacidade de colocar em nós a paz, como diz a Bíblia, que excede todo o entendimento. E ainda mais, vamos imaginar que essa pessoa consiga viver uma vida aqui apenas lutando com seus pensamentos, porque cada pessoa ímpia, ela não tem segurança na sua mente, no seu pensamento, porque a falta de paz produz isso, mas está reservado algo para o final da sua vida que é tenebroso, ou seja, de todo jeito, a sua vida vai terminar em sofrimento. Então isso é verdadeiro. Agora, nós não podemos, de forma alguma, associar o sofrimento de qualquer pessoa com o pecado. Então vamos separar isso. É verdade que uma vida de pecado, de impiedade, conduz a pessoa ao sofrimento, mas nem todo sofrimento é resultado de pecado. Qual é a diferença? A diferença é que, enquanto uns
sofrem punição por estarem vivendo em pecado e impiedade, outros são aperfeiçoados através das dificuldades, através do sofrimento. Alguns são aperfeiçoados. Então, esta é a grande diferença. Como nós vamos ver, o Senhor Jesus, quando estava falando com os seus discípulos, disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, Jesus já afirmava que aqueles que o seguissem teriam sofrimentos em suas vidas, mas eles poderiam ficar, com um ânimo bom, porque eles sabiam o fim da sua vida. Ou seja, uma pessoa que sofre injustamente ou está sendo aperfeiçoada por Deus através do sofrimento, como era aqui o caso de Jó, essa pessoa pode ficar em paz, porque o seu fim é de gozo e de alegria. Ou seja, aquela situação pode durar um momento ou uma vida inteira, mas uma coisa é certa: essa pessoa terá um final de vida de regozijo e paz. Então, vamos voltar aqui para o texto. Eliú vai dizer que Jó, ele é ímpio porque ele se declara, que não é merecedor daquele sofrimento, ou seja, ele não fez nada para causar aquele sofrimento. E na concepção de Eliú, Jó estava equivocado por esta afirmação. Então ele vai dizer que Jó, ele estava caminhando como um ímpio, na companhia dos que praticam a iniquidade e andando como ímpio. Jó, ele estava cheio de zombaria porque ele estava declarando-se diante de Deus, então ele achava aquilo inconcebível. E ele vai dizer assim: olha só a visão que ele tem de Deus. Vai dizer, olha, longe de Deus a impiedade, ou seja, Deus não comete impiedade. De fato, isso é verdade, Deus não comete impiedade. Vai dizer também, e do Todo-Poderoso a perversidade. Então, na concepção de Eliú, essa era a visão de Deus. E de fato, Deus é isso mesmo. Deus é isso mesmo. Mas nós sabemos que Jó, ele quando diz que ele era inocente, ele estava certo. Porque não havia razão, ele não havia provocado aquilo na sua vida. Ele não havia provocado aquilo. Então, aquelas pessoas que estavam assistindo tinham dificuldade de compreender, pois na sua mente eles não tinham essa concepção de que o sofrimento era possível a todas as pessoas e não somente aos pecadores. Então ele vai dizer assim, ele vai dizer no versículo 11, porque segundo a obra de cada homem lhe paga. Ou seja, se o homem está sofrendo, é porque a sua obra produziu isso. Ou seja, ele plantou essa semente e está colhendo essa semente, Mas não é isso que nós vemos na vida de Jó. É compreensível nós entendermos porque Eliú não tinha o livro de Jó para ler. Eliú não tinha ali o registro dizendo assim que houve uma reunião lá no céu e que Deus deu autoridade ou autorização para que Satanás afligisse a vida de Jó. Ele não sabia disso. Então, tudo que ele tinha era a sua concepção, era aquilo que ele havia entendido, absorvido ao longo da sua vida. E é por isso que nós temos que aprender a absorver uma visão correta das coisas, para que nós não saiamos por aí julgando as pessoas como se todas elas estivessem vivendo uma vida de sofrimento, porque elas procuraram com as suas próprias mãos e agora estão colhendo o seu fruto. Então, a palavra de Deus está aqui diante de nós. Nós temos a oportunidade e temos que aproveitá-la. Para quê? Para buscar esse conhecimento e sermos alguém disponível por Deus, para quando alguém estiver passando por um momento de sofrimento, nós estarmos lá com essa pessoa em silêncio, como ficaram os amigos de Jó durante 7 dias. E, se necessário, sermos dirigidos pelo Espírito de Deus, para que nós usemos a sua palavra para confortar
a pessoa que passa pelo sofrimento. Porque todos estes que falaram a Jó disseram a mesma coisa. Jó, você está em pecado. Jó, o seu sofrimento é por causa daquilo que você tem praticado. Confessa-te, arrepende-te. E não era a verdade que se passava com Jó. Então, que nós possamos ter o coração cheio, encharcado da palavra de Deus e um ouvido sensível à voz do Espírito Santo, para que nós sejamos usados por Ele para trazer consolo, porque Ele é o Pai das consolações. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, obrigado pela sua companhia e não esquece de seguir o canal, de ativar o sininho e compartilhar para abençoar, que alguém que você conheça também seja edificado. Amém? Obrigado pela companhia e eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.